ministro da Justiça, Flávio Dino, tratou de diversos assuntos nesta semana e todos eles relevantes. Ele falou mais uma vez da questão dos Yanomami, inclusive sobre a possibilidade de novo fechar o espaço aéreo para que haja uma remoção mais rápida dos garimpeiros que ainda estão por lá. Falou a respeito da legislação sobre armamento. Aliás, aqui, antes de abordarmos aí um tema muito importante daqueles que foram mencionados e com os quais o Flávio Dino está lidando nos últimos dias, mas ele tratou também dessa questão das armas, né? E aí há uma confusão. Quer dizer, o Flávio Dino diz o seguinte: quem não se recadastrar, quem não for lá na Polícia Federal por uma arma que estava lá guardada há 200 anos, etc., ou que foi registrada, ela já foi registrada, mas tem de novo de ser registrada, o valor da concessão está expirado. Isso tudo parte de uma ideia equivocada, que é que a posse que foi registrada e autorizada, ela tem um valor que é temporal, ela tem uma validade, e depois daquilo, aquela arma está irregular. Isso é uma aberração da legislação brasileira. Uma aberração. Porque houve autorização em certo momento e, claro, pode-se perder o direito à arma se ela for usada fora da lei, se ela for usada indevidamente, ou em forma de ameaça, ou numa ação temerária, né? Que pode ferir alguém ou matar alguém. Então, perde a posse da arma e vai responder pelo ato perante a justiça. Mas, caso contrário, não faz sentido um prazo de validade para essa autorização. Ela deve ser permanente. Uma coisa é o porte. O porte requer renovações. E aí faz sentido porque a pessoa pode ter tido algum problema, pode já não apresentar as condições exigidas para a posse, ou seja, para sair com a arma. Mas ter a arma como propriedade, não. Até porque, em última instância, é um instrumento de autodefesa que é direito garantido pela Constituição. Mas a ideia do Flávio Dino é que a lei não permite que as pessoas tenham armas e, portanto, é uma concessão. Não é que ela não permite. Ela não diz não pode ter. E se ela não diz não pode ter, e isso está em qualquer princípio, seja do direito romano, do direito germânico, do direito napoleônico, você vai encontrar ali, se não está proibido, permitido está. Se está proibido, na situação absoluta. Se está permitido, permitido está na situação absoluta. Se não está coisa alguma, permitido está. É a decorrência lógica da ausência da proibição. Então, o que existe, na verdade, é uma ideia que não vai ficar restrita a ações contra clubes esportivos, contra caçadores autorizados, contra aqueles que praticam tiro esportivo, porque hoje há um cerco, não é? Ninguém consegue hoje, por exemplo, uma autorização para fazer funcionar um clube de tiro ou para comprar uma arma para praticar ali no clube de tiro ou para ter aula, coisa que o valha. Não consegue, isso está impedido.
tentaram derrubar esse. Alguns juízes, inclusive, partiam do princípio de que era um decreto questionável, porque ele deve ser analisado caso a caso, necessidade por necessidade, situação por situação, até que o Gilmar Mendes decidiu suspender toda e qualquer decisão judicial contrária ao decreto. E, claro, haverá uma posição final do plenário. Mas isso não vai ficar restrito aos CACs. Isso vai se estender, porque é uma ideia. No próprio governo Lula, já houve a decisão lá atrás de contrariar uma resposta dada pelo povo em referendo. Uma proposta foi apresentada e o povo disse não àquela proposta. E, no entanto, majoritariamente aquela proposta foi tornada lei. Ou seja, o resultado do referendo foi ignorado. E essas pessoas que andam todas com seguranças armados e tal, o Gilmar Mendes, o Flávio Dino, o Geraldo Alckmin, que certa vez, como governador, não, hoje ele estava como candidato à presidência, né? Ele disse, não, isso deve ser só na área rural, porque na área urbana o cara piscou 5 segundos depois a polícia está chegando. Da onde o Alckmin tirou isso? De que mundo encantado ele tirou isso? 5 segundos quando ele estava no Palácio dos Bandeirantes. O pessoal já estava na porta, né? Tocava a campainha, pronto. Já estava sendo atendido. Mas não é isso que acontece nas ruas. Claro que não. E, obviamente, esse cerco, essa restrição ao mercado legal vai fazer com que o mercado ilegal deite e role. Lógico. É óbvio, né? Isso acontece com diversos produtos. Você tem há quantas décadas a cocaína é proibida no Brasil? Desde sempre, desde que houve a necessidade de o Estado se posicionar a respeito, os entorpecentes, como eram chamados. E há todo um esquema, uma organização e unidades policiais voltadas para que o produto não entre no Brasil, já que ele não é fabricado aqui. E ele entra. Cada vez mais. E o mesmo acontece com armas. Os fuzis, ontem, por exemplo, houve aquela apresentação de fuzis apreendidos no Rio de Janeiro. Nenhum deles foi adquirido numa loja. Nenhum deles, é óbvio. Porque você não compra um fuzil numa loja. Então, isso foi adquirido no mercado paralelo. Isso é claro, no mercado paralelo. Então, ao mesmo tempo em que isso vai abastecer esse mercado paralelo, né, esse mercado ilegal, é preciso notar o seguinte: qual o princípio que deve reger esse tipo de discussão? A defesa de si mesmo e dos seus é um princípio constitucional elementar, né? Elementar. Você pega as diferentes constituições brasileiras, lá está esse princípio. E claro, se alguém utiliza-se de uma facilidade para comprar legalmente uma arma e depois vende essa arma para o uso criminoso, para organizações criminosas, etc., você tem um crime ali, e é esse crime que deve ser combatido. Até porque uma arma adquirida, tudo que ocorre com ela depois, em termos de transferência, tem de ser registrado e rastreado. Por isso, as armas têm números. Balas são identificáveis. Balas, projéteis são identificados. Então, é preciso uma discussão e, ao mesmo tempo, isso é muito dessa mentalidade jacobina, né, marcusiana. E eu vi outro dia uma entrevista, foi ali por volta de 64,
do Fidel Castro, em que é perguntado a ele sobre a repressão, por que o povo não podia se manifestar e tal. E ele responde, olha, todos os cubanos têm armas. Todos. Todo mundo tem arma em Cuba. E depois isso, na medida em que principalmente com o Raul, em que há muitas distorções da ideia original, essa restrição cresce consideravelmente. Mas a ideia original é um povo armado que possa se defender do próprio Estado e que possa se defender de invasores, que era uma preocupação permanente em Cuba naqueles tempos. O Gilmar Mendes, que tomou essa decisão recentemente, agora essa semana, ele já disse uma vez, escreveu no Twitter, inclusive, que população armada é típico de ditaduras. Eu não sei de onde ele tirou essa bobagem, hein? É exatamente o contrário. Não, talvez até um dos seus papagaios tenha lhe passado a informação errada de que isso ocorre na Venezuela. Não, na Venezuela, além das Forças Armadas, quem tem armas são os coletivos. Ou seja, grupos paramilitares ligados ao chavismo. Eles têm armas. O povo não. O povo não pode estar armado. E essa ideia desses jacobinos, né? O Hobsbawm, esse um marxista de verdade, dizia, pouco antes de morrer, ele falou o que ele achava da Venezuela, né? Ele enxergava ali, na verdade, um antimarxismo. E é exatamente o que caracteriza a esquerda marcusiana, o pessoal dos seguidores do Marcuse, porque o revolucionário, o que defende a revolução, ele sempre parte da ideia de que um povo só pode revolucionar se estiver armado. E na sociedade liberal, a ideia é outra. A de que o povo deve estar armado para que tenha a garantia do seu direito de defender a própria vida. E nos Estados Unidos, a ideia primordial, garantida em emenda constitucional, é que um povo armado é uma inibição contra tiranos. Ah, mas nos Estados Unidos não há o menor risco de uma tirania. Claro que há, sempre há. E naqueles tempos mais ainda, né? Você não sabia como é que o país iria se desenvolver, como é que a sociedade civil iria se desenvolver. Então, essa ideia que seria ridicularizada pelo Lenin, pelo Che Guevara, pelo Marx, pelo Engels, e ao mesmo tempo pelos cristãos que fundaram os Estados Unidos, ela é algo que não passa pela compreensão intelectual, conceitual e ideológica dos marcusianos e jacobinos. Com relação a controle da internet, isso é muito simples. A internet é um lugar como qualquer outro, embora virtual. Então, lá há crimes, como há crimes em todo lugar onde o homem está. Há crimes, há delitos. Mas há punição prevista no Código Brasileiro, especificamente no caso brasileiro, para qualquer um daqueles crimes. Calúnia, tem punição. Difamação, tem punição. Mesmo a injúria, tem punição. Mentir a respeito de alguém, acusar alguém indevidamente, maliciosamente, levianamente, tem punição. Não é? O sujeito pode ir lá e acusar alguém disso ou daquilo e está tudo certo. Não. Pelo contrário, o seu próprio texto é a prova do seu crime.
de uma acusação indevida, maliciosa, ou de uma difamação, ou de uma injúria, ou de uma calúnia. Incitação ao crime, qualquer crime. Por exemplo, no Brasil, a ideologia nazista é tratada pela Constituição como uma ideologia criminosa e que não é aceita no rol das ideias que podem ser defendidas nos embates políticos brasileiros. Isso não há dúvida quanto a isso, está na Constituição. Então, se alguém usa a internet para defender o nazismo ou o fascismo, já há o princípio constitucional de que diz que aquilo é crime. E defender um crime, crime é. Uma coisa é imaginar cometer um crime e não fazê-lo. A lei tem essas peculiaridades. O sujeito pode imaginar um crime, comprar a arma, mas não executa o crime. Não houve crime. Mas se ele estimula alguém ao crime, defende uma ideia criminosa, é crime. Então há todas as possibilidades de punição, exploração infantil, a simples invasão de uma página alheia pelos novos marcos, você já tem o campo legal e a tipificação específica para tratar aquilo como crime. Inclusive na simples caracterização de falsidade ideológica. Claro. Mas de que controle, então, fala o Flávio Dino e fala o Alexandre de Moraes, que é um ardoroso defensor de um amplo controle? É controlar o que além de os crimes, de combater os crimes e puni-los. Porque para os crimes já há toda a tipificação, todas as possibilidades ali para a punição. Todas. O que é então que deve ser controlado? As ideias? Opiniões? Porque em Nova York, no estado, né, não é na cidade de Nova York, no estado de Nova York, botaram lá uma legislação para vigiar, reprimir e punir crimes de ódio. Isso foi levado a um juiz. E o juiz disse, mas espera aí, quem define o que é desinformação, em opinião, não é mentira. A mentira é a mentira. Sempre condenável. Então você diz, fulano fez isso e ele não fez. É crime. É uma falsa denúncia, é crime. É uma acusação que é uma calúnia, que é uma difamação, é crime. Agora, se alguém opina sobre um assunto conceitualmente, quem vai dizer que é uma desinformação? Argumentou o juiz. O nome do juiz não me lembro, o sobrenome. Carter, indicado pelo Barack Obama. E ele disse, não, essa lei é inconstitucional. Ali, na primeira instância, o juiz federal falou, não pode. Ela fere uma emenda constitucional da liberdade de expressão e ela dá ao Estado um poder que ele não pode ter, de dizer qual opinião é aceitável e qual não é, a não ser que aquela opinião seja, desde logo, caracterizada pela defesa do crime. Como no Brasil, por exemplo. No Brasil, o nazismo é crime. Então, se alguém o defende, está cometendo um crime. Agora, fora isso, que já está definido como crime, quem diz que o Estado pode dizer... Percebam que em nenhum momento eles falam em mentira, porque a mentira já está lá, já está classificado. Se é uma mentira, você diz que pescou um peixe que ele não pescou, isso não é crime, isso é só uma mentira. Ruim, como sempre, mas só uma mentira. Não fere ninguém, não atinge os direitos de ninguém. Mas se alguém diz fulano roubou e fulano não roubou, isso é crime. É a mentira.
Agora, desinformação, por isso eles usam essa palavra, subjetiva, vaga. Quem vai definir? As agências de checagem que cometem erros bárbaros? O Estado? O Ministério da Verdade, né? Sempre fazendo referência a essa grande sacada do George Orwell, lá no 1984. Quem vai definir? E discurso de ódio, que, aliás, não há tipificação para isso. Aí é que está. Lei é lei. Ah, então vamos criar uma lei definindo discurso de ódio como crime. Muito bem. O que é discurso de ódio? Porque ódio é um sentimento. Como é que você vai demonstrar ou estabelecer as condições em que é um discurso de ódio? Repito, se for calúnia, injúria, difamação, acusação falsa, tudo isso já é crime. Então essas coisas são usadas. Bom, o Supremo chegou a usar, o Lewandowski defendeu isso, a ideia de que mesmo a divulgação de uma verdade pode ser proibida, como eles proibiram lá no documentário, dizendo que a maneira como fatos reais estavam reunidos, essa maneira poderia levar o público a achar que... Opa! Ou seja, você proíbe algo que você mesmo está dizendo que reúne fatos, portanto, situações verdadeiras. E ainda tem a petulância de tutelar o povo, dizendo não, o povo pode achar pela maneira como as coisas... Peraí. É uma alma de censura. E a censura é incontrolável. Ou você a abomina, como faz a Constituição Brasileira de 88, a atual Constituição, abomina a censura, ou você vai vê-la crescer e alcançar até os seus defensores. Então, muito cuidado. Tratar como crime o que é crime é uma obrigação do Estado, que, aliás, é muito leniente. Há muitos crimes cometidos na internet que não deveriam ser deixados para lá, deveriam ser tratados como crime. Porque são ações criminosas e devem receber o peso da lei correspondente àquele crime. Agora, querer controlar a opinião, estabelecendo o que é aceitável, o que não é, quem vai definir? O Estado? O ministro do Supremo? A Constituição não dá a eles esse poder. Pelo contrário, retira deles esse poder ao abominar a censura e ao proibir claramente esse tipo de controle. O Gilmar Mendes, outro dia, estava questionando o direito de reunião. Como se, não, em determinada situação, não. O que a Constituição diz, meu amigo? Essa liberdade está garantida ou não? A não ser, claro, em situações excepcionais. Não é? Um estado de sítio provocado por um risco à República, um risco às instituições. Mas isso é aprovado pelo Congresso, né? Solicitado pelo Executivo, aprovado pelo Legislativo. E não assim, não é um direito absoluto. Não é questão de direito absoluto, é um direito. Se de uma reunião sai uma proposta criminosa, a proposta criminosa deve levar à punição de quem fez a proposta. Mas proibir reuniões como uma visão primordial, e é o problema do precedente. E depois, vão proibir o quê? Reuniões sindicais? Manifestações de trabalhadores? Você não sabe onde essas coisinhas vão parar. O sujeito acha que ele tem um alvo
determinado e só aquele alvo será alcançado. Não é assim. Amanhã ele não estará lá, estará outro, que pode usar esse precedente em outras situações. E dar ao Estado o controle sobre a opinião, isso caracteriza o quê? Então, o Flávio Dino, que tem tido posições muito boas a respeito, por exemplo, do que está acontecendo nas terras indígenas, muito boas, firmes, corretas, que tem tratado com correção alguns temas importantes, ele, assim como Alexandre de Moraes, precisam ser notificados pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, pelos outros ministros do Supremo, de que a Constituição não permite esses avanços sobre os direitos das pessoas, dos brasileiros. Ronald.